Galera, o exercício 6 fala o seguinte: considere os projetos da questão 5, né? Pegamos os dados da questão 5, só que agora a hipótese é que eles são mutuamente excludentes, eles concorrem entre eles, eles cumprem objetivos, funções semelhantes. Então não faz sentido eu investir nos dois, tem que ser um ou outro. Você vai fazer um financiamento da máquina ou você vai fazer um leasing, né? Os dois são mutuamente excludentes. Se você vai fazer leasing, não tem como você fazer o financiamento do mesmo orçamento de capital, estou falando, ok? Qual você recomendaria? Aí agora você tem que escolher um, você tem que decidir sobre um, se é o A ou o B, e por quê, né? Justificar o porquê. Aí para isso a gente tem que determinar o VPL. Nesse caso aqui, quando a gente está comparando projetos mutuamente excludentes, sempre é bom nós fazermos o que nós chamamos de análise incremental ou análise marginal. Alguns livros vão falar análise marginal. E tem como a gente comparar isso graficamente, fica até legal e a gente consegue visualizar melhor o problema. Agora, em termos de cálculo, o que a gente precisa inicialmente? O que a gente precisa fazer primeiro é a diferença entre os dois fluxos e achar a TIR dessa diferença. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Nós temos o projeto A, ele tem investimento de 10 mil, certo? Vamos colocar aqui, investimento de 10 mil, né? E depois fluxos posteriores iguais de 2.800, até a data 5, certo? No investimento B é 6 mil, então olha já que a escala dos dois investimentos é diferente, aqui você investe 10, aqui 6. Aí você tem fluxos diferentes, não são iguais, no caso do B, 3 mil, 2 mil, 2 mil, 1.000, só durante 4 anos. Então, para começo de conversa, a gente tem datas diferentes aqui. Isso pode ser um problema, beleza? Quando eu tenho uma situação dessa, em que você tem fluxo de caixas com períodos diferentes e as escalas dos investimentos são diferentes, é bom a gente fazer o que está indicado aqui, né, de análise incremental, análise marginal. Tá? Análise marginal. Essa análise marginal, o que vem a ser? Reduzir o fluxo de um menos o outro. Na análise marginal, a gente pode fazer tanto B menos A como A menos B. Geralmente a gente pega o de maior investimento inicial e reduz do menor investimento inicial. É o caso aqui, né? Percebam, por exemplo, que inclusive está errado aqui, né? É A menos B, certo? Então, se a gente pega menos 10 mil menos 6 mil, fica o quê? Fica menos 4 mil. Se a gente pega 2.800 menos 3 mil, fica menos 200. 2.800 menos 2.800, 2.800 menos 2.800, 2.800 menos 1.000, 1.800. E aqui é zero, né? Não tem nada, fica o próprio 2.800. Qual que é a ideia da análise marginal? Primeira coisa que a gente tem que fazer na análise marginal é achar a TIR dessa diferença aqui, ó. Por que achar a TIR dessa diferença? Porque a TIR dessa diferença é a interseção dos fluxos de caixa, é a interseção do VPL e das taxas de desconto. O que indica essa interseção? Vamos mostrar no gráfico depois, que fica mais fácil de visualizar. Matematicamente falando, sem problemas. Basta a gente pegar aqui, ó, e achar a TIR desse fluxo. Vamos colocar aqui, aliás, vamos pegar o fluxo, né, porque está em figura. Se está em figura, não tem como eu tirar, né, gente? Então, vamos lá. Não tem como fazer o cálculo a partir de uma figura. Ainda não inventaram isso no Excel. Então, vou colocar os fluxos aqui. Fluxo de caixa. Vamos colocar o fluxo de caixa A, né? Nesse caso aqui não preciso, porque eu já tenho lá em cima, mas vou pegar só a diferença já. Vou pegar a diferença já. Menos 4 mil. Menos 200. 800, 800, 1.800, 2.800. Vou achar agora a TIR dessa diferença. Então, a TIR dessa diferença, basta jogar aqui, eu tenho uma taxa de 10%, mas vamos ali ver exatamente o valor. 10,32% ao ano, certo? O que significa 10,32%? Significa isso aqui, ó. Poderia fazer o gráfico no Excel, gente, é fácil fazer, enfim, mas como o objetivo aqui não é ensinar como mexe no Excel, principalmente fazer gráfico, vamos fazer aqui manualmente mesmo. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó.
Imagina que você tem no eixo aqui. Paciência, não vai ficar reto, né? Nunca fica, ainda mais agora fazendo gráfico, né? Quem dera. Quem dera. Então vamos lá. Imagina que a gente tem aqui no gráfico, no eixo dos X, a taxa de desconto e no eixo do Y, os VPLs. Ok? Para eu construir uma reta, basta 2 pontos, né? Como a gente bem sabe. Alguns pontos comuns e estilizados que a gente pega quando a taxa de desconto é zero. Qual que é o valor do VPL? Ora, quando não desconta nada aqui, basta somar os fluxos, né? Ora, menos 10.000, mais 2.800, mais 2.800, aqui é 5.600. Depois mais 5.600 eu sei que é 11.200. 11.200 mais 2.800 é 14.000. Então a diferença aqui é 14.000, né? Somando os fluxos aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 14.000. Só para me anotar aqui. Só para eu anotar aqui. E aqui vai ser o quê? 3 mais 2 é 5.000, mais 2, 7.000, 8.000. Aqui é quanto? 2. Tá, 2. Então, beleza. Então, 14.000 menos 10.000, 4.000. Então, eu tenho que um fluxo está aqui, 4.000. E o outro está aqui, 2.000. Então, eu sei que a parte de cima é o A, né? E a parte de baixo é o B. Agora, outro ponto que eu também costumo procurar é ao contrário. É quando o VPL é zero. Beleza? É quando o VPL é zero. Quando o VPL é zero, qual que é a taxa de desconto? Ora, quando o VPL é zero, é o próprio TIR, né? Esse é o conceito da TIR. Quando o VPL é zero, a taxa que iguala o fluxo de caixa é a própria TIR. Nesse caso aqui, apesar de eu não ter calculado, falhei, eu poderia ter calculado aqui também, ó. Se eu pego aqui, ó. Se eu pego e coloco os fluxos aqui na sequência, vou colocar lá. Menos 10.000, 2.800, 2.800, 2... Poderia calcular de outra forma, né, gente? Isso aqui. Poderia usar a fórmula da PMT, se a gente quisesse. E o outro aqui é menos 6.000, 3.000, 2.000, 2.000 e 1.000. 1.000 não, né? Tá faltando um valor aqui. Menos 6.000, 3.000, 2.000, 2.000 e 1.000. Lá em cima que tá passando. Tá. Então, é aqui em cima que tá passando. Beleza, então 2.800, certinho. Então, qual que é a TIR nesse caso aqui? A TIR do A e do B. A TIR aqui vai ser TIR. A gente já sabe, né, pessoal? Porque é de outros exercícios. Mas vamos calcular aqui. TIR e TIR. Eu poderia puxar também, é claro. Mas só para a gente treinar. E vamos colocar aqui duas casas. Tá? Então, o que acontece? Quando o VPL é zero, no caso aqui é o A, né? E aqui é o B. Quando o VPL é zero, no caso do A TIR é 12,38%. Tá? Implícito que é porcentagem, né, pessoal? Vamos colocar aqui porcentagem. E quando o VPL do B é zero, a TIR do B é quanto? 15,08. Então, o que acontece? Acontece que esse aqui é o A, projeto A, esse aqui é o projeto B. O que vem a ser, então, o valor de 10,32 que eu calculei sobre a diferença dos fluxos? Vem a ser justamente isso aqui, ó, a interseção entre os dois, 10 e 32. O que isso indica? Indica o seguinte, tá? Isso indica que, vou colocar aqui, ó, isso indica que quando a taxa de desconto, tá, é abaixo de 32, o melhor projeto, o projeto mais viável é quem? É o A. É o melhor. Quando a taxa de desconto
certo? A taxa de desconto ela é maior do que 10,32, certo? O melhor projeto é quem? O melhor projeto é o B. Isso pode acontecer? Pode, porque o VPL depende da taxa de desconto. E, como a gente acabou de ver aqui, olha só o que está acontecendo. Não sei se vocês perceberam. Se eu fosse tomar como critério de decisão, pela TIR, esse investimento aqui, né, o investimento B, é melhor do que o A. Por quê? Ora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Deletar esse valor aqui. Vamos colocar aqui, ó, VPL. VPL também é fácil calcular aqui pelo Excel, né? É igual a VPL. Eu também já sei também. Vou colocar a taxa aqui na forma já, gente, que é 10%. Vamos considerar 10% igual aos exercícios anteriores, né? Beleza, aqui. Ok, fechei. E deixa eu tirar esse aqui. E vamos colocar aqui também VPL. Vamos colocar direto aqui, 0,10. Ponto. Vamos colocar esse fluxo aqui. Todo. Esqueci de colocar aqui, né? Esqueci de falar que, na verdade, esse valor aqui esqueci da dica para vocês. Apesar que eu acho que eles consertaram isso aqui, ó. Aqui. Ok. Mais 6.000. E aqui eu falei para ter cuidado, eu acabei falhando aqui, né, pessoal? Acima da data 1 em diante, mais a data 0. Tá aqui. Beleza. Isso aqui tá errado porque esqueci de colocar o 20. DGD. G20 não. No caso aqui é 19, mas é a coluna, né? A coluna que é, em vez de ser GH. H. E aqui não é 19 não. O C estava aqui, beleza. Agora deu certo, beleza. Então, olha só. Se eu fosse escolher pela TIR, o melhor projeto é o B. Tranquilo? Se eu fosse escolher pelo VPL, qual que é o melhor projeto? O A. E aí? Qual que é melhor, o A ou o B? VPL me direciona para um lado, a TIR para o outro. E no final das contas, para onde que eu tenho que olhar? Aqui tem uma outra questão ainda que a gente vai ver, que está relacionado com o valor das vidas úteis. Mas antes disso, ora, quando eu tenho essa situação, eu tenho que calcular a TIR marginal. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que essa TIR, a taxa de desconto, é própria uma estimativa. E se a estimativa estiver perto ali, entre decidir por um ou pelo outro, entre há um conflito entre A e B, como que eu poderia fazer? Ora, eu poderia primeiro ter uma certeza de qual que é a taxa de desconto. Se eu tenho a certeza que a taxa de desconto não vai superar nunca 10,32, quando eu coloco aqui, ó, taxa de desconto 10, qual que é a melhor? Não preciso nem fazer conta. Taxa de desconto 9, qual que é a melhor? Preciso nem fazer conta. Taxa de desconto 8, qual que é a melhor? Nem preciso fazer conta. Agora, se de repente eu imagino que pode ficar alguma coisa entre 10 e 11, 12, ora, se for 12, deixa de ser o A, né? Passa a ser o B o investimento melhor. Se for 13, passa a ser o B o investimento melhor. Até 15, por exemplo, aqui, né? Bem pertinho, o B é melhor do que o A. Ok? Então, esse ponto de inflexão aqui, essa TIR aqui, que nós chamamos de TIR marginal, essa taxa aqui que a gente chama de taxa marginal, né? Ou TIR marginal, ou também interseção de Fisher, a gente vai ver isso também em algumas literaturas, ela é importante nesse sentido. Ela é uma barreira, é um parâmetro em que nos ajuda a elucidar, a visualizar até que ponto um projeto é melhor que o outro. Até que ponto
até que taxa de retorno um projeto é melhor do que o outro. Ok? Agora a gente tem um outro problema também. A gente tem um problema aqui, no caso desse exercício, que eu tenho dois investimentos que têm vidas úteis diferentes. Quando é assim, o que eu tenho que fazer? Quando é assim, eu tenho que calcular o que nós chamamos de VPL-A. Tá? O que é o VPL-A? VPL-A é VPL anualizado. O que vem a ser VPL anualizado? Ora, o 614 aqui, ele foi maior só porque a vida útil do projeto A é maior do que o projeto B. Ora, quanto mais está rendendo, maior a possibilidade de ser maior o VPL, para uma mesma escala de investimento. Olha, sendo assim, será que só pelo fato da vida útil do A ser maior do que o B, não foi o ponto decisivo dele ter um VPL maior? Pode ser. Então, na hipótese que eu posso replicar infinitamente um projeto, eu posso simplesmente ver e pensar quanto que eu ganharia de VPL por ano, quanto que eu ganharia de VPL por período. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é transformar o VPL numa PMT, certo? Então, olha só, se eu transformar o VPL numa PMT, vamos supor aqui que eu tenho primeiro o VPL do ativo A, né, do projeto A. O que vem a ser a PMT do VPL do A? Ora, vai ser o seguinte, a gente sabe que no Excel aqui é pagamento, né, para achar o PMT. A qual taxa? A taxa de 10%, aqui, ó, 0,10. Não tem aqui, mas eu vou colocar 0,10. Por quantos períodos nós temos VPL do A? 5 períodos. E qual que é o VP? Vou colocar menos aqui só para sair positivo. É o 614,20, certo? Então, eu tenho aqui uma PMT, um pagamento de VPL de 162,03. E no caso do B, mesma coisa. PGTO, vamos lá, colocar. PGTO é igual a taxa 0,10, ponto vírgula, só que o N aqui é quanto agora? 4, não é 5. É onde que eu normalizo os dois. Um é 5 períodos, outro é 4. Né? VP menos o quanto? 562,81. Beleza? Olha só o que está acontecendo aqui agora, gente. Quando eu normalizo o VPL, o que é normalizar o VPL? Transformar ele ao período, já que os dois não têm períodos iguais, eu transformo ao período. Aí eu normalizo, eu deixo eles tudo na mesma base, assim como é uma taxa, né? A taxa de retorno, assim como é a taxa de juros. Quando eu normalizo o VPL, eu vejo que o B é melhor do que o A. Se a gente estava pensando no VPL absoluto, quem ganhava? O A. Mas quando eu penso num VPL anualizado, um VPL relativo ao período, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o VPL do B é melhor do que o A. Então percebam que a análise aqui, né, incremental, a análise de dois investimentos, não é tão simples assim, né? Requer um pouco de cálculos, como nós vimos aqui, e percepção, né? Que é necessário a gente ter. Nesse caso aqui, se a gente desconsiderasse o fato das vidas úteis serem diferentes, a gente poderia estar tomando decisão incorreta. E também, se de repente a gente quiser simular diversas taxas de desconto, com diversos cálculos, eu demandaria muito tempo, e não preciso disso. Basta eu achar esse ponto aqui, ó. A partir desse ponto aqui, eu tenho a decisão. Eu tenho a decisão de saber até que taxa um investimento é melhor do que o outro. Ok, pessoal?